sistemática da propaganda de ataque norte-americana contra os russos. Então eles criam uma mitologia, isso é engenharia da propaganda, através do Washington Post. New York Times tem um outro teor pseudo-historiográfico, como o próprio Noam Chomsky coloca, mas o Noam Chomsky diz que tem um fator historiográfico, o Noam Chomsky diz que tem um fator historiográfico de fato. Mas aqui, isso aqui é para os cientistas da propaganda, aqueles que querem entender a ciência da propaganda inimiga através do jornalismo. Para quem acha que o jornalismo é só um cara reportando que vai chover em Macapá. Não. Propaganda. E tu vai aprender isso aqui só nesse canal aqui. Porque o resto eu verifiquei, eu verifico, eu vigio, só tem picareta. O meu jornalista melhorzinho que tem aí é o Bob Fernandes, que tem que ler e ensaiar tudo e não tem um pensamento espontâneo que eu nunca vi. Tá? E ele é o mais profissional do jornalista que eu vejo no mundo online. E ele é fraco. Os outros que são pior que ele. Então, e ele também é de esquerda. Bem suave, mas é. Esquerda light. Ele é bem profissional mesmo. Ele criou uma abordagem que ele designa como profissional. Eu acho que ele é profissional, mas ele tem aqueles cacuetes de esquerda. Seguido vem uma travesti dos anos 70 falar a importância da revolução sexual. Tudo bem, o que isso tem a ver? Porque para eles isso é um engajamento político-cultural. Vem um índio, um cara lá com uma taquara atravessada no nariz, falar da reserva, caralho do sol. Aí ele explica o que eu faço com essa informação, não sei. Como é que a gente resolve a questão da CIA, também não sei. Mas o Bob tem filtrações jornalísticas, ele conversa com a classe média, que o PCO chama de pequena burguesa. E talvez ele exerça um papel medicinal ali, um pouco nessas criaturas aí. Então eu não ataco muito o Bob, mas essa filtragem o Bob já fez reportagens mais interessantes, ele tem coisas importantes que ele faz. Mas essa filtragem de inteligência, tá? O Bob não faz, porque isso aqui é uma especialização de inteligência. Autodidata. Então, porque assim, todo mundo pode ensinar alguma coisa, tu pode aprender, mas existe o processo interno de autoaprendizagem que se chama capacidade pessoal individual. Então tu vai numa sala de aula, tu ensina a mesma coisa para as pessoas, mas nem todos vão absorver aquele conhecimento da mesma forma, nem todos vão saber aplicar aquilo da mesma forma, nem todos vão usar aquilo. Então, é isso que eu quero dizer. Existe o mérito meu, existe o mérito do conhecimento que foi dado, distribuído, ofertado, lecionado. Então, tem que aprender a dissertar o elemento do ser, porque eu desafio qualquer um. Tem cópias aí, gente que copiou esse canal ao longo dos anos, como Rubem Gonzalez e outros picareta, elementos do exército, querendo controlar a narrativa que eles interpretam como narrativa inimiga e copiar o cara e as temáticas. Graças a esse canal inventaram o professor Rock, que é porque não tinha nenhum elemento liberal falando de geopolítica e tinha um vácuo de propaganda nesse lugar. E eu estava sentando a lenha, como sento, nesses militares vagabundos, nessa gente. E eles não tinham o que falar. Então, para complementar a propaganda, vem o professor Rock, que parece que veio num comercial de ternos Teva. Então, eu não sei onde é que ele veio. Então, ele parece que trabalha em comercial de carros de baixa renda alemão. Compre o novo Volkswagen Taos. Aí está ele dirigindo lá. Ou o novo terno Teva. Para quem é do Rio Grande do Sul, lembra dos ternos Teva? Ele é comercial de terno Teva. Então ele põe aquele cara, ele fala com sotaque assim, fala umas merdas, fala besteira, cita um monte de nome que ninguém sabe, todo mundo se impressiona e tá aí a propaganda. Como diria o Rui Costa Pimenta, destacar. Esse de fato foi destacado para fazer isso. Então esse canal é o único canal que oferece uma filtragem de propaganda. E isso aqui é a subseção da propaganda dentro do artigo. Note que como é que eles estabeleceram? Isso aqui é engenharia da propaganda na mídia. Washington Post. Como é que primeiro eles estabelecem uma narrativa. A narrativa eles não enfiam de cara. A narrativa está no meio do artigo. Qual é a narrativa? A narrativa é: a Ucrânia é um país bonzinho, está lá assoviando, lá, e que quer ser livre e independente dos malvados russos. Aí os russos malvados vêm e negam a independência dos bonzinhos ucranianos. Não existe crítica sobre as ações norte-americanas no mundo, não há nenhum contexto, ninguém deu golpe em lugar nenhum, não teve sniper em Maidan, nem nazista, não tem.
Então, os Estados Unidos não computa a realidade, é uma narrativa. Eles iniciam essa estrutura geográfica da propaganda deles. Dentro dessa matéria tem tudo isso para te enxergar. Tá? Aí, tu tem a mitologia, que foi pressuposta que o jornalista disse que é especialista em russo, que os russos negaram, mas o Washington Post insiste que é dia 9 de maio, coisas horríveis podem acontecer por parte dos russos, porque são malvados e dia 9 de maio é importante por causa da Segunda Guerra Mundial. E aí tu vem aqui eles atacam até o direito do Putin de ter um feriado, eles atacam até a história do feriado dos caras. É como se os Estados Unidos fizessem uma matéria contra Tiradentes, dizendo que ele era um opressor, dono de escravos. Uma coisa do tipo. Tá? É isso que eles fazem. Então, eles atacam a história. Isso aqui é abuso narcisista, isso aqui. Eles atacam a história do cara. Eles atacam a história do país. Eles atacam o país atacando o Putin. Como se o Putin... Eles atacam a Rússia por tabela, atacando o Putin. Então eles falam aqui. A data que vai ser... a data foi considerada na história da União Soviética, reconhecida na história da União Soviética e do Bloco Soviético. A história do 9 de maio. E o Putin adicionou mais verniz, gloss, brilho ao feriado e mais folclore. Quer dizer, eles calibram até o tempero ideal de que tu tem de festa. Por exemplo, é como se eu chegasse na tua festa e dissesse assim, menos purpurina, faz favor. Mas quem é tu? O fiscal da purpurina? É o fiscal do gloss. O fiscal, menos confete, faz favor. Tá, mas quem é tu? Eu sou o Washington Post. E eu estou dizendo que esse feriado não merece tanto confete, purpurina e docinho. No máximo um bolo seco. Mas quem é tu, caralho? Eu sou um americano. E eu vim interferir na história do teu país e dizer que tu é um merda. É isso que eles estão fazendo aqui. É como se eu entrasse na tua festa de aniversário, e dissesse, faz favor de gastar menos confete. Quantos anos está fazendo? 25. Não, 25 não tem que ter 2 quilos de confete. E por que tantas cores? Tu é gay? Não. Isso aqui é minha namorada, aqui, a Petúnia. Que nome feio, Petúnia. É meio quilo de confete. E que bolo é esse? O senhor não tem diabetes? Eu tenho, o senhor me conhece? Não conheço, mas o senhor tem cara de diabetes. Então, esse bolo tem muito morango, muito chocolate. Vamos comer um bolo seco? Quem é o senhor? Eu sou um cara que moro lá no Tocantins, mas isso aqui é Minas Gerais? Bom. Pior, eu sou um japonês, eu moro na Tailândia. É a mesma coisa que os americanos fazem aqui. É 24 horas isso aqui. Isso é propaganda. O cara ataca o direito dos caras, como eles devem comemorar. Isso aqui é um dos infinitos elementos de guerra. Eles atacam tudo. Atacam tudo. Até a mensagem de como você deve comemorar um feriado onde morreram mais de 60 milhões de russos. Não pode comemorar. Aí diz que o Putin adiciona muito verniz e glória a um feriado que morreu 60 milhões, que representou o fim de uma guerra. Onde morreram, molharam também, onde morreram, que é a mistura de molhado com morreram, surgiu agora, neologismo, morreram 60 milhões de russos. Depois o Stalin matou mais. E antes tinham morrido vários também. Então, que matam russo há anos aí. Séculos russos morrem nem barata. É o czar matando, depois veio o Lenin matou um, a Revolução matou outros, os bolcheviques mataram um monte. E veio o Stalin para completar. Aí veio a guerra, morreram vários. Aí depois o Stalin matou outros. Depois veio a fome e matou mais. E agora o Putin, na verdade, comparado com essa gente toda, é um santo. Porque o Putin mata a maioria dos dissidentes, a maioria dessas oposições políticas que a Rússia é acusada de matar, eles matam uns mesmo, é cara neoliberal. Eles matam o MBL. Eles matam... Eu não quero ser injusto aqui, porque deve ter algum inocente que morreu também. O Putin passa a régua. Os russos são... Se conhecer a história da Rússia, tu vai ver que o Putin não é necessariamente o problema.
A Rússia é a Rússia do jeito que é, antes do Putin, antes desses caras sempre foram doidos para os nossos padrões éticos, culturais. Que as pessoas julgam, e o pessoal do Brasil julga como se morasse na Suíça, que também é um puteiro cheio de banqueiro safado, né? Que é fácil ter paz dentro do teu feudo enquanto tu estupra o universo. Mas tudo bem, esse é outro assunto. Então, se você quiser ajudar, como eu não sou banqueiro russo, aliás, como eu não sou banqueiro suíço, a sua colaboração é muito importante para essa filtragem especializada de análise de inteligência sobre a propaganda jornalística americana. Esse é o Pix do canal, copie e cole no seu aplicativo bancário, filtrado pelo serviço Vaquinha. Não precisa entrar em site nenhum, é um Pix igual aos outros. O Vaquinha dá uma segurança para ti. Uma conveniência para você ter certeza que é seguro, doe quanto você quiser. Sugiro no mês para ter mais gente doando constantemente, mas tu pode doar quanto tu quiser. Pressupondo pobreza de todos. Tem 60 visualizações em 2 dias. 30. 15 dá 5 no mês. E outros 15 dão 10. No outro mês inverte. Tudo ajuda. Serviço de assinatura. Apoia-se. O Apoia-se é um serviço de React. Tem uma recompensa. Eu vou adicionar umas recompensas mais baratas. Mas por 35 por mês, todo o mês, você pode escolher um vídeo de libertário, capitalista, anarcocapitalista, esses vagabundos que ficam falando merda aí na internet. Tem uma propaganda massiva desses desgraçados, eu não tenho tempo para ficar batendo nesses caras. Então eu criei um sistema de recompensa para poder juntar o necessário com aquilo que deve ser feito, ainda mais que é época de eleição. O Apoia-se é só isso. Só contra libertário, anarcocapitalista, neoliberal, safado. Pagando 35 por mês, todo mês. Você pode escolher um vídeo de qualquer uma dessas temáticas e que eu faça um react. Você comunica via e-mail ou no comentário. Como você quiser, num comentário aí do vídeo. E eu vou fazer um react todo mês. E o Catarse, que também tem várias recompensas. E já existe esse serviço, já está funcionando desde novembro de 2021. Uns assinaram, desistiram, cada um tem uma situação financeira diferente. Não sei, verifique, os links estão na descrição. Então aqui está o ataque à história, à mitologia da Segunda Guerra Mundial. Os russos não podem comemorar o seu feriado, que morreram 60 milhões, que acharam que tinha morrido 20, 30. Aí, quando caiu o Muro de Berlim, acabou a União Soviética, a Rússia abriu os arquivos da KGB, essas porra toda, e lá descobriu-se que foram, na verdade, 60 milhões e começaram a contar, viram que aquele número ia subir, o Putin mandou fechar. Fecha isso aí. Fecha isso, tradução. Uns 3, uns 6, porque o alfabeto dos russos fala como se tivesse pedra dentro da boca, né? E assusta as pessoas. Meu Deus, o que houve? Que oração? Ele disse. Tá. Então, às vezes sou agressivo o idioma, né? Mas é o jeito que os caras falam, não sei como eles foram parar com aquele idioma. E se for mais abaixo, os alemães também assustam. O que é que ele disse? Vai chover amanhã? Apareceu o que queria me matar. Mas é o sotaque dele. Scheibergon! E ele disse, preciso mijar. Não vai, mija. É o sotaque doido dessa gente. Essas línguas diferentes, né? Então, o ataque não pode. Não pode. Tu não pode ter um feriado teu. Não pode. Eles querem calibrar até como tu vai comemorar o teu feriado. E esse é um nível de tudo num artigo só. Então nota a estrutura. Primeiro eles atribuem uma reação dentro do frame da guerra. Eles atribuem um pretexto para a guerra, que é o quê? A Rússia quer se formar como um império e quer negar a independência da Ucrânia. Essa é a mitologia. Não entra assim no aspecto que os Estados Unidos é um império, cala essa boca, vai tomar no cu, e nem o que eles andam fazendo no mundo aí desde no mínimo da Guerra Fria.
Eles estão fazendo merda desde antes, mas não se discute essas coisas. Nós acusamos o cara de inventar essa mitologia de que o Putin quer fazer um império, que a Rússia que ele é um czar, que a Rússia quer ser um império. Eles atribuem também a mesma coisa à China. Eles trocam, eles invertem. Antes era o califado internacional dos muçulmanos malvados do inferno. Sumiu isso, não viu que sumiu? Não se fala mais dos muçulmanos malvados do inferno. Sumiu. Aí há pouco tempo eram os venezuelanos, filhos de Satã aqui. Lembra? Bom, acabou. Isso é porque é propaganda. Porque é propaganda. Ninguém nasceu com uma inclinação natural para beber Pepsi. Se a Pepsi não fica dizendo para ti, beba Pepsi, tu vai lembrar de beber Pepsi? Não. Tá com dor no cu? Beba Pepsi. Diarreia? Beba Pepsi. Transou? Ah, não. Beba Pepsi. Transou? Sim. Beba Pepsi. Beba Pepsi. Para a sua pior sede. Tá, mas é cheio de açúcar isso? Sim, por isso você... E vai me dar sede essa Pepsi. Por isso que você tem que comprar a água da Pepsi. Para a sede que a Pepsi vai dar. Beba Pepsi e a água da Pepsi. Tá, mas... E já que tu comeu muito doce, compre um salgadinho, é uma chips da Pepsi. Ah, é? Tu acha que vai ficar tonto? 24 horas, beba Pepsi. Beba Pepsi, beba o salgadinho da Pepsi e a água da Pepsi. Qual é a diferença da água da Pepsi para a água da torneira? Nenhuma, nós pegamos essa água da torneira. A única diferença que a gente faz de cola assim, do vale das pedras cristalinas do universo. Eles colocam as fontes, tu já viu a fonte? Onde é que tem tanta fonte de água pura, hein? Tem um cara lá da PepsiCo engarrafando a água da fonte? Ah, vai tomar no cu. Os caras pegam essa água, a mesma água da torneira que tu toma e põe numa garrafa e cola um rótulo. Se 200 anos atrás, assim, no futuro o pessoal vai vender água. Ah, tá de sacanagem. Não vão vender água. Daqui a pouco eles vão vender ar. Espera que eles vão vender ar. E no futuro não muito distante eles vão ter que vender merda. E o brasileiro aceita, ainda vai ter cara que vai defender, porque o mercado sobe, por isso que o pacote da merda tá caro. Tá R$5 um pacote de bosta, tu acredita nisso? Que absurdo. No meu tempo era R$1, tu chegava lá e comprava 1 quilo de merda com R$1. O seu Cleison vendia um pacote de merda por R$1. Ô, grande seu Cleison. Eu te lembro aquela época, na minha época, se entregava um pacote de merda na porta. Tem uns idiotas que tem nostalgia de bosta desse tipo. Vai ter isso aí, tu acha que não? Então, se tu deixar, vai. E a propaganda é a mesma coisa. Se deixa, vai. Por isso que o Putin caga pra essa coisa e continua fazendo o que ele tem que fazer. A gente não vai entrar aqui no terror da guerra, porque quem criou essa bosta toda foi esses vagabundos americanos do Washington DC. Então, esse é o ataque da mitologia. Ataque aos Estados Unidos. Ataque aos russos. Ataque ao direito dos russos de comemorarem a sua vitória sobre os nazistas. Isso aqui é um ataque sobre... É mais profundo. É uma subseção da propaganda dentro de um artigo só, num dia só. Um artigo dentro de um dia. Isso aqui tudo está dentro de um artigo de um dia. Tudo isso passa pela tua cabeça sem que tu filtres se tu não entender. E uns compram como fato. Isso aqui é um ataque ao direito dos russos comemorarem um feriado que perdeu-se mais de 60 milhões de pessoas numa guerra e como eles devem comemorar. Como eu debochei aqui, ironizei. O Putin adicionou um verniz, um gloss. Quem disse isso? Essa arrombada do Washington Post. Ela quer determinar. Agora, ninguém reclama. Tu nunca viu o Putin dizendo assim, ó. O que ele disse? Tem muito fogo de artifício no 4 de julho. Foda-se, quem é esse cara? É o Putin. Tu já viu os russos fazendo isso? Determinando que estão... Porque os fogos matam pombos. Foda-se esses ratos voadores. Tem um favor matar esses bichos? Os fogos de artifício estão matando pombos, aves. Já viu a Rússia falar alguma coisa assim? 4 de julho, dia da independência americana, solta-se fogos. Eu nunca vi a Rússia dizendo que no dia 4 de julho, os americanos estão enfeitando muito o 4 de julho. Já viu eles falar isso?
Porque vencer uma guerra desse nível, os americanos constroem murais. Tu já viu os russos dizendo que os Estados Unidos estão embelezando demais a vitória na Segunda Guerra Mundial? Tu já viu os russos dizerem, ou os Estados Unidos dizerem, que esses judeus sionistas chato do caralho só ficam falando desse holocausto toda hora? Como se eles fossem o único povo do mundo massacrado por algum sistema político militar? Porque parece que só eles sofrem no universo, já viu isso? Só eles têm o direito de criar uma mitologia sofrenilda. Tu vai aí no interior de um estado brasileiro, tem gente morrendo que nem barata, ninguém tá nem aí. Então tem que mandar esses caras tomarem no cu. Tá? Então, esse artigo, essa análise aqui, é sobre uma subseção do ataque ao direito de um país de comemorar o seu feriado. Olha como rende a análise, como tem coisa dentro de um artigo só. Isso é importante porque isso aqui tudo vai ser despedaçado e espalhado às migalhas pelos setores de mídia brasileiro e transformado em 578 milhões de artigos diferentes no decorrer de meses. Aí vai surgir o professor Rock explicando. Aí ele vem com um apetrecho eletrônico, laser, a coisa assim de painel eletrônico, ele põe aquele terno dele, aí já ficam as guriazinhas molhadinhas, já assim. Tudo isso faz parte da propaganda. E ele vai explicar com os lasers, usando o iPad. Quem é que tem um iPad aqui? Bom, os caras não têm dinheiro para dar pro canal, vão ter iPad. Se eu acreditar na história que todo mundo é pobre, né? Um iPad custa um rim e um fígado. Quem é que tem um iPad? E já está defasado. E que nem os carros que tem no Brasil. Olha que carrão, esse carro tá fora de linha já. Mas eu recém paguei 100 mil nele. Né? Aqui, estão vendendo aqui. Nos Estados Unidos não existe mais carro. Que merda, é merda mesmo. Aqui é uma merda. É uma colônia que vem as tecnologias defasadas e inflacionadas. Boa sorte para ti. Vai pagar a tua prestação. Então, nós vamos a um outro ponto do artigo, que é a nazificação. Tudo dentro do artigo do Washington Post. Tu viu só? Um artigo num dia, num jornal só. Olha o dano que essa bosta faz, porque isso aqui espalha. Especialmente na colônia.